Uma fábula misteriosa na qual a indústria se funde com a floresta. A Febre é o filme que você assiste hoje aqui no Cine Resenha. Filmado em Manaus, A Febre acompanha a rotina de Justino, um indígena que trabalha como vigilante no porto de cargas da cidade. Justino mora na periferia de Manaus com sua filha Vanessa, que está prestes a partir para estudar medicina em Brasília, quando é acometido por uma febre misteriosa. E eu converso hoje com Maia Darim, a diretora do filme, e também carioca, mas que tem ali criou uma forte ligação com o Amazonas, né, Maia? E também com a Amanda Gabriel, preparadora de elenco, que fez uma super preparação especial aí para o A Febre. Gente, muito feliz em ter vocês aqui no Cine Resenha. Obrigada. E lembrando que logo depois dessa nossa conversa aqui, a gente vai assistir ao filme na íntegra, A Febre, aqui na TV Brasil. Maia, você já tinha feito 2 documentários na região. Margem, 2007, e o Terras, em 2010. Aí, em 2018, você volta para a região e faz uma ficção. Como é que surgiu o seu interesse, sua afinidade com essa região? E também conta um pouco para a gente como é que foi seu processo de pesquisa. Começou com o interesse pelas regiões de fronteira do Brasil com a América Latina, que é algo que sempre me interessou muito. A gente tem uma relação, na verdade, muito distante com os outros países da América Latina. E o Terras é um documentário sobre essa relação, sobre a fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, e as cidades gêmeas Letícia e Tabatinga, que ficam nessa região do sudoeste do estado do Amazonas. Então, eu viajei para lá, passei alguns meses lá fazendo pesquisa e depois filmando esses 2 filmes, que a gente filmou um seguido do outro, né? E durante as filmagens desses 2 documentários, eu conheci algumas famílias indígenas que tinham deixado os seus territórios tradicionais no interior da floresta, nesse caso, no interior da floresta da Colômbia, para virem viver nas cidades de Letícia e Tabatinga. Eu acabei me aproximando muito de uma dessas famílias, a família da Basília, que é uma personagem do Terras. E depois que as filmagens terminaram, eu criei uma relação também com as filhas da Basília. E uma das filhas da Basília, ela é técnica de enfermagem, assim como a personagem Vanessa, da Febre. A outra, ela trabalha como policial. E a relação que a gente estabeleceu, as trocas que a gente teve, me trouxeram a vontade de fazer um filme de ficção que contasse a história de uma família que também tivesse passado por esse processo, né, de sair do seu território natal para vir viver numa cidade do Amazonas. E foi então que eu decidi ambientar a Febre na cidade de Manaus e comecei o processo de pesquisa para esse novo filme. Eu também estou muito curiosa sobre o elenco, então vou passar aqui a palavra para a Amanda. Amanda, como é que foi a seleção e a preparação desse elenco? Enorme, né? Quando eu entrei no projeto, eu já tinha feito um mapeamento de possíveis atores e atrizes para o projeto. E eu entrei junto dela já numa nova etapa de pesquisa, que era chegar mais próxima a essas pessoas, ouvi-las, conhecê-las, porque eu acho que sempre houve... Talvez uma das coisas que eu mais ame do processo do filme é que eu acho que todos os filmes, os atores são contadores dessa história e devem trazer algo de si para o filme. Isso eu acho que faz parte do trabalho de qualquer ator. Mas nesse filme era um ponto de partida essencial, o filme não podia existir sem essa premissa. Então, num certo sentido, foi um dos processos de pesquisa mais interessantes, porque o objetivo era conhecer pessoas, era ouvir as suas histórias, era entender como essas histórias se cruzavam e complementavam a história que a gente queria contar. Então, a gente andou bastante, rodamos muito em Manaus, fomos a São Gabriel da Cachoeira, um lugar lindo e impressionante, onde a gente conheceu uma mulher que falava 7 línguas. Então, assim, é uma cidade que é feita de muitos povos, de muitas etnias e que você escuta línguas brasileiras que a gente não escuta do lado de cá do Brasil, na rua, e são muitas. Então, uma das regiões com maior população indígena do Brasil, essa região de São Gabriel da Cachoeira, e é da onde vieram os atores que a gente veio encontrar para o filme, né? Então, depois de um processo muito longo, como a Amanda comentou, a gente conversou com mais de 500 pessoas. Nossa! E dessas conversas, todas essas conversas foram muito importantes para o que veio a ser o filme. Então,
Não foram conversas onde só a gente estava buscando, como a Amanda comentou, conhecer os atores, né, que viriam a fazer os seus personagens, mas cada uma das pessoas que participou foi fundamental para o que o filme veio a ser. Porque o filme conta essas histórias, né? Todas elas carregam histórias de vida muito, muito, muito fortes, né? E vocês, nesse processo de preparação, aí, toda essa vivência em loco, em que momento vocês decidiram é hora de ligar a câmera? Olha, o primeiro passo importante foi encontrar as pessoas que dariam vida a esses personagens que a gente tinha imaginado anteriormente, né? Então, no momento em que a gente conheceu o Regis Mirupu e a Rosa Peixoto, a gente começou, então, um longo trabalho também de conversas, de leitura do roteiro conjunta, e depois houve um momento em que a gente realmente deixou o roteiro de lado e a gente partiu para o trabalho de ensaio. E a gente teve 2 meses de ensaio com toda a família, né? A família que vocês vão ver no filme, toda a família junto. Durante esses 2 meses a gente fez uma série de dinâmicas a partir das cenas para encontrar como essas cenas como essas ideias iniciais poderiam se materializar a partir do que eles estavam trazendo, né? A partir do que os atores estavam propondo. Como o filme é falado em português e em tucano, sim, a gente tinha também o desafio da língua. E que foi um elemento muito importante do processo de construção e de criação do filme. Sim. Porque a tradução, ela estava sempre presente no ensaio, né? Como, na verdade, eu não falo tucano, a Amanda também não fala tucano. Pois é, uma pergunta que eu ia até dirigir à Amanda. Como é que ela fez para preparar algumas cenas ali, sendo que muitas dessas cenas eram em tucano? Todos os atores são bilíngues, né? Todos falam português e língua tucana. E toda a parte do processo de análise do roteiro, que basicamente parece um nome grande, mas é entender a história que você está contando, ele era muito importante para que esses atores eles pudessem entender aquilo em português e serem capazes de traduzir a ideia do que estavam dizendo, mais do que a palavra, né? Porque é uma tradução muito difícil, é da palavra pela palavra. Mas a partir do momento que cada ator entende por que está falando aquilo, sobre o que é aquela cena, o processo de tradução, ele vem a partir de uma ideia e não da palavra em si. E aí teve momentos que eram incríveis, porque a gente ensaiava tucano, repetia em português, repetia em tucano, repetia em português. E nesse processo de repetição ao longo das semanas, tinha momentos que a cena estava em tucano e eu dizia, faltou tal coisa. E eles olhavam para mim e como assim, você sabe? Já passou a entender? Porque a gente começa a entender que língua também não é só a palavra dita, né? Sim. Quando você fala, você se expressa pela palavra, mas por todas as intenções. Isso foi existindo uma musicalidade das cenas, que eu acho que era o que fazia a gente se comunicar muito bem. E a musicalidade das cenas, quando era em tucano, era das mais bonitas, assim. Porque cada língua tem um ritmo também, né? A língua não é só a transmissão de uma ideia, né? Mas ela também carrega uma série de outros elementos culturais, o gestual de uma língua muda, né? Então, quando os atores ensaiavam uma mesma cena em português e em tucano, o gestual era diferente, o ritmo da cena era diferente. E quando eles levavam a cena para o tucano, era muito bonito, porque eles passavam um tempo conversando entre eles sobre qual seria a palavra precisa para tal coisa, mas também descobrindo essa nova gestualidade. E para a gente que estava observando, né, até para os atores que não estavam em cena, também era um momento em que a gente podia estar atento ao gestual, ao ritmo, às pausas, aos momentos de silêncio, que constroem uma cena tanto quanto o que a gente diz. Resultado katanya paro. Esse daí dó. Ye de akonya bu. Medicina pode ser que você? Universidade de Brasília kanbanya paro. A gente percebe uma atmosfera sonora no filme, né? Um certo clima de suspense, de repente ali uma fusão entre sons da cidade, da floresta. É isso mesmo? Como é que foi construída essa trilha sonora do filme?
eu gosto de trabalhar o som desde o primeiro momento de construção do filme, então desde o roteiro. Muitas ideias de som do filme a gente já foi pesquisando e buscando ao longo desse processo de pesquisa, né, do tempo em que a gente esteve em Manaus, das situações que a gente observou, o tempo que a gente esteve no Porto de Carga, foi muito importante também para entender a sonoridade daquele lugar, né, porque o som, ele também conta uma história. Junto com o diálogo, junto com os atores, junto com a imagem do filme, né? E em Manaus, o som ele é muito presente, muito forte, porque você tem a proximidade da cidade com a forma como, né, a forma como a cidade foi construída, né? Aquela cidade de concreto, o polo industrial de Manaus, então uma cidade muito industrial, muito próxima da floresta. O som muito presente da floresta em relação com essa sonoridade da cidade. Então, isso produz uma série, né, de relações e de sentidos próprios também. E isso era algo que estava presente desde o roteiro. E aí, no momento em que a gente começou a filmar e depois seguiu trabalhando o som com o Felipe Mussel, que é a pessoa que fez o desenho de som do filme, a gente foi trabalhando exatamente sobre essas relações. Então, a gente começou a perceber que existiam certos timbres que estavam presentes tanto na floresta quanto na cidade, né? Certos sons que eram muito parecidos um com o outro. E isso criava uma certa confusão na gente enquanto a gente estava escutando. Será que esse som vem da onde? E é algo que também era muito presente no personagem do Justino, que está no momento de uma certa confusão mental, porque ele está vivendo um processo muito forte, né? Um processo existencial muito forte. Después no te lo manes ni cada bar, ¿verdad? Bar es para. Te bar se nem me dá que pé. Como né pé. Ué, que não rio ele, pé. Nessa região do Alto Rio Negro, a transmissão de conhecimento e a oralidade é muito importante. Então, as crianças elas são criadas escutando as histórias dos seus pais, dos seus avós, das suas mães. E, com isso, não só a escuta é algo que é muito presente e muito exercitado, como a memória também. E a memória é muito importante para o trabalho de qualquer ator. A memória é a presença física e corporal. É muito comum em processos de ensaio que alguém diga assim, lembrei de uma história que não tem nada a ver com isso, mas não sei por que eu lembrei. Lembrou porque tem a ver. Porque é algo do que a gente está fazendo, algo do que a gente está discutindo. Às vezes, memória é ativada por cheiro, por música. Então, memória é sim um trabalho muito... uma ferramenta essencial do trabalho do ator, mas ela não é algo que você ataca. Se você quiser atacá-la direto, ela sai correndo. Ela foge, você esquece, né? você não lembra. É verdade. Então, acho que o processo... Uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente reuniu o nosso elenco foi contar histórias. Numa relação com a câmera também, que precisava fazer parte dessa contação de história de uma forma natural, né? Então, a gente teve a presença de câmera muito desde o início do processo e a gente partilhou muitas histórias, a gente contou sonhos, não só eles, mas a gente também, porque existe uma troca de quem está envolvido num processo de trabalho de ator, que quando ela acontece as coisas surgem com mais verdade, talvez é uma palavra difícil, mas de uma forma que parece muito natural. Então, compartilhamos muitas histórias, ouvimos muito as histórias dos outros. E eu tenho a sensação que quando a gente compartilha histórias nossas, de nossas famílias, que fazem parte de quem a gente é, acontece um tipo de intimidade. Sim. Que a gente vê na relação dos corpos e dos atores no filme. E quando um elenco vai ser uma família... Sim. E parece ser uma família porque aquele elenco teve tempo de construir intimidade, e a intimidade artística mesmo. Muito interessante também a gente perceber que em vários filmes a gente percebe que a trama está toda calcada no diálogo. Na Febre, eu senti uma coisa diferente. Eu acho que as imagens e os sons, eles contam boa parte da história. Você concorda com isso? Eu me interesso muito... pelo trabalho dos atores, né? E pelo trabalho dos atores,
especialmente assim pelas interações e as construções que se dão, que não estão necessariamente no diálogo, no que é dito, mas no que é dito através do olhar, do gesto, do tempo, do ritmo e da relação desses corpos, né, e desses personagens com o ambiente onde eles estão. Né, com o espaço, porque esses também são personagens, né? Quando a gente fala também da compreensão do Regis e da Rosa sobre certos elementos, assim, para muitos povos, né? Assim, a presença da floresta, de uma árvore, de um certo animal, é entendido como sendo também gente, né? E entender como sendo gente é entender como sendo também indivíduo. Né? Não um objeto que a gente pode ali cortar, desmatar, botar fogo ou usar de acordo com as nossas necessidades, mas como um elemento, né, que tem também a sua pessoalidade, que existe, que respira, que tem vida e que a gente precisa respeitar e com o qual a gente se comunica. Então, foi muito interessante assim no processo de construção do filme e foi um processo que eu aprendi muito. E a Amanda também conversou muito sobre isso na época, sobre atuação. Eu acho que eles ensinaram muito para a gente sobre atuação no sentido sobre como agir no mundo, como agir com o mundo, como entender que todo o ambiente que está ao nosso redor está agindo numa cena, está construindo uma cena, porque está construindo o mundo, né? Porque a gente não existe sem tudo que está ao nosso redor. Né? A gente não existe sem... Né? Vai chegar um momento da humanidade que sem as árvores, sem a floresta, a gente realmente não tem mais como existir. E isso está presente também na construção das cenas, no som que vem de lá. Eu lembro de um momento que foi muito forte na filmagem, vou contar um caso para vocês. A gente estava filmando uma noturna no interior da floresta, era uma equipe muito pequena, devia ser 3 da manhã, e de repente a gente escuta um grunhido muito forte e muito assustador vindo do interior da floresta. E daí, obviamente, a equipe toda se olhou, todo mundo muito assustado, e de repente eu vejo o Regis indo atrás da árvore. E daí eu fui lá com o Regis ver o que estava acontecendo, me assegurar, né? E enquanto todo mundo muito assustado, pensando que barulho era esse que estava vindo, né? Um ser, uma coisa assim muito assustadora, e o Regis veio contar pra gente que, na verdade, era um grande macaco, que é muito comum ali naquela região. Agora eu esqueci o nome, mas é realmente o bugio. É o bugio? Bugio, exatamente. O bugio, que é um macaco muito comum na região e que ele faz esse som para poder avisar aos outros, né? Aos seus parentes, aos seus pares, que ele está se aproximando, qual é a distância que ele está. E esse som, normalmente, ele é escutado a alguns metros de distância, mas uma distância razoavelmente grande, né? E era algo com o qual a gente não precisava se preocupar. Mas claro que para a gente, que não era que a gente não vive na floresta, né? Não convive na floresta, né? A equipe toda ficou logo muito assustada. Então, são as relações que a gente tem com o espaço, né? Esse espaço que é íntimo da gente. Eu acho que por isso que também o som é tão importante na Febre, porque ele está construindo esses sentidos também, da mesma forma como as conversas que o Justino tem com a sua filha Vanessa, ou que ele tem com seu irmão na mesa de jantar, o som que a gente escuta do porto, né, esse som ensurdecedor que vai deixando ele fora de si, né, que impossibilita ele também de encontrar o seu lugar ali naquele trabalho e naquela cidade. Eu acho que são elementos que são importantes para a construção dos personagens. O nosso papo está ótimo, mas a gente vai ter que fazer uma pausa muito rápida só para chamar o intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Cine Resenha, hoje falando do filme A Febre. E aqui comigo a diretora Maia Darim e também a Amanda Gabriel. Vamos continuar o nosso papo aqui? O filme foi muito premiado no Brasil e no exterior, né? Inclusive, Regis Mirupu, ator estreante indígena, ganhou aí melhor ator tanto no Festival de Brasília quanto no Festival de Locarno, na Suíça, né? O que significa para vocês esse prêmio? Olha, eu acho que é um reconhecimento assim de um trabalho muito profundo do Regis e um trabalho de ator. É um trabalho de construção de personagem que ele trouxe desde o início dos ensaios, ajudando a construir não só o personagem dele, mas também ajudando a compreender como essa história poderia ser contada.
E sempre com uma parceria muito grande, né, com as outras pessoas que estavam atuando com ele também. Então isso foi muito bonito, porque eu sinto que todos os atores tiveram essa parceria entre eles, os atores indígenas, né, de estarem contribuindo para a construção do personagem um do outro. E talvez isso venha dessa compreensão da coletividade, e que é tão importante para o cinema e que é tão importante para a atuação. Mani topure ni pokati paduan aduno arroz, açúcar, leite duno. Masa ni memang kan hal tertentu, buat kan ada suai sekali kalau mau sama, tapi memang buat parti saja ya betul betul. Depois vai kalau ni tiap ni kan dia soalnya betul kan ni kan. Eu acho que um grande ator se torna um grande ator quando ele entende que ele atua sempre em conjunto. Mesmo num monólogo, quando você vai no teatro, aquele ator está atuando junto com o público, né? E o teatro é muito bonito por isso, porque você atua com o público, né? O cinema a gente não tem essa possibilidade de estar atuando com o público tão diretamente, mas sim com os outros atores e com toda aquela equipe de alguma maneira. É uma dança que se faz ali no set de filmagem, né? São muitos elementos que precisam estar juntos, sincronizados e em diálogo. E no processo de ensaio, essa construção coletiva dos personagens daquela família, eu acho que foi muito fundamental para o que a Febre veio a ser, né? Para o que a gente vê na tela do filme. E o Regis teve um papel muito fundamental nesse sentido, muito importante. O Regis, ele é de uma família de xamãs. O pai dele era um xamã muito importante, ou seja, uma pessoa do seu povo que cuidava da cura, né, das questões de saúde, mas também da relação com o que a gente não vê, com o invisível, com os outros seres que existem no mundo e que não são visíveis necessariamente aos nossos olhos, né? A gente pode chamar de espíritos na nossa língua. Então, ele escutou muitas histórias ao longo da sua vida do seu pai. E isso fez com que ele tenha desenvolvido essa questão da escuta que eu falei, mas essa memória muito forte, que no processo de atuação foi muito importante. Então, a gente trabalhou muito pouco com o roteiro. As cenas eram aprendidas, né? Não necessariamente decoradas, eu acho que não é a palavra, aprendidas, né? Corporificadas. E me impressionava muito porque, às vezes, 3 semanas depois, 1 mês depois dos ensaios, o Regis, ele conhecia aquela cena e ele conhecia aqueles diálogos em tucano. E isso eu acho que está muito ligado com esse processo da oralidade, da contação de histórias e do conhecimento, da forma como o conhecimento é algo muito profundo entre os povos indígenas e para o povo dele, para a família dele, e a maneira como ele se relaciona também com esse conhecimento, né? Não só no sentido da partilha que ele fazia com os outros atores, mas também como ele aprendia aquela cena e dava vida àquela cena. Essa compreensão de que atuar é com o outro, para o outro, pelo outro, é a básica para se trabalhar com atores, né? Então, nisso, o tempo, porque também é um gesto de produção, né? Dar tempo para que aquilo que chega lá aconteça. Para o Regis chegar e ganhar um prêmio mais do que merecido é porque houve a possibilidade daquilo acontecer, né? Houve tempo, houve escuta, houve processo de trabalho. Então, assim, nesse lugar, primeiro que eu acho o prêmio do Regis, foi dos atores dos quais eu tive o privilégio de acompanhar a intimidade da criação, porque é um lugar muito íntimo, talvez tenha sido um dos que eu mais celebrei. Porque, da mesma forma que você ouviu, é documentário, não é ficção, é muito comum ouvir que atores estreantes, atores que estejam fazendo um filme pela primeira vez, não são necessariamente atores. E esse elenco é feito de grandes atores, e o Regis é um deles, e ele tem um tipo de sensibilidade e sabedoria que é necessária para atuar, que é da conexão, da compreensão. E algo que é muito particular, porque as pessoas acham que o ator, quanto mais próximo do personagem, mais fácil é o trabalho. O personagem é bem distante do Regis, na verdade, né? O Justino é muito diferente do Regis. E talvez uma das grandes qualidades esse elenco todo tem
É um interesse pelo que não é você, é um interesse pelo outro, é um interesse pelo que está fora. E o Regis é uma pessoa neste mundo que transita em muitos universos, carregando sempre esse corpo muito inteiro, mas que se interessa por tudo, que não é somente ele, né? Ele carrega a sua cultura, mas ele interessa em ultrapassar fronteiras. E ele transita muito bem nisso. Isso é uma das características de um grande ator também. Bom, eu quero dar os parabéns pelo trabalho de vocês, agradecer muito a participação de vocês aqui no Cine Resenha e dizer também para quem está em casa que agora a gente fica com a exibição do filme A Febre na íntegra. Então, bom filme para vocês e até a próxima.